Boa noite, minha gente. Eu estou aqui para a gravação de mais um vídeo sobre a situação atual do país, né, atual do Brasil. Nós realmente estamos vivendo mesmo momentos periclitantes, né? A minha preocupação desde o início, desde que eu comecei a gravar esses vídeos aqui, é, é a relação cristão, ou dizer que é cristão, e acontecimentos políticos, acontecimentos policiais, né, policialescos e golpes de Estado, ameaças de golpes de Estado e ações terroristas, né? Toda essa coisa que vem atualmente, que surgiu no Brasil, essa loucura que surgiu no Brasil desde que o atual, né, que ainda é o atual presidente, apesar de já ter histórias aí de que ele não está mais nem no Brasil, é, vem se deslanchando, né? Era uma coisa já anunciada, porque ele mesmo fez questão de anunciar. Quem não se lembra da entrevista dele em 1989, quando ele disse que pela democracia não se resolveria nada no país, tinha que haver uma guerra civil, começando matando 30 mil, a começar pelo presidente da República na época, que era Fernando Henrique Cardoso, né? Esse cidadão tinha entrado na política há 12 anos atrás, né? Quando foi praticamente expulso do exército, né? Quando ele foi praticamente expulso do exército, porque era um militar totalmente desregrado, um militar totalmente aloprado, um militar totalmente alterado, como a gente diz na caserna. Eu sou militar, né? Eu sou militar da reserva também. Então, é uma pessoa totalmente indigna da farda. Ele era uma pessoa tão indigna da farda, como eu já falei em outros vídeos, em vídeos anteriores, que o nome dele era um nome execrável dentro do exército. Nem mesmo o nome dele seria pronunciável, né? Ele era proibido de entrar nos quartéis, né? Como ele saiu do quartel, a entrevista que ele deu à revista Veja em 1986, reclamando de salários, foi punido, levou 15 dias de prisão dentro do exército, né? Prisão disciplinar, né? Porque o que ele fez consistia apenas numa transgressão disciplinar. Depois, um ano depois, ele deu uma outra entrevista à revista Veja, dizendo que ia colocar bombas dentro do quartel, fez até um croquis, né? Bombas no quartel e também numa adutora lá no Rio de Janeiro, né? Por causa também de salário. As duas entrevistas tinham por mote a questão salarial, né? Então é um sujeito que já vinha, que ao sair do exército, foi candidato a vereador, depois deputado federal, e de lá para cá, sempre mantendo ali o seu posto, né, digamos assim, de deputado estadual, né, o seu mandato de deputado estadual, e sempre na parte mais ignóbil, né, daquilo que o mandado parlamentar lhe assegurava dentro da questão da imunidade, né? Ele sempre esteve no lado mais, ele usou o lado mais ignóbil dessa liberdade, né? Para defender bandido, para defender estuprador, para defender miliciano. Aliás, ele é um miliciano. Ele não só defendeu, como condecorou, né, através do seu filho Flávio, condecorou aquele capitão Adriano, que era o chefe da milícia no Rio de Janeiro, né? Hoje nós temos ainda um miliciano com ele, que é o Queiroz. Foi até candidato, se atreveu a ser candidato a deputado federal. E, inclusive, nós tivemos um deputado federal do Rio de Janeiro,
que, como o Queiroz andou-se muito tempo perguntando onde é que está o Queiroz, né? Depois daqueles depósitos que ele fez na conta da primeira dama, né? Aquela que se diz evangélica, que fala línguas estranhas, que faz orações, que é uma coisa, que foi para igrejas junto com a, a atual senadora, né, que era então ministra, Damares Alves, foi para igrejas, né, em vez de glorificar, de louvar a Deus, de falar da palavra de Deus, foi para lá chamar o Lula de ladrão, né? Então, quer dizer, pessoas assim a gente já sabe que não são pessoas que vão produzir. Jesus Cristo disse, pela árvore, pelo fruto conhecereis a árvore, né? E tem um ditado, digamos assim, mundano, né? Odierno, que diz que um fruto ele não cai longe da árvore, né? Então, o fruto ele não cai longe da árvore. Então, na mesma linha, né, do Bolsonaro, vieram seus filhos, foram educados para serem iguais a ele, né? Iguais a ele. Então, você tem aí, inclusive, os filhos eram numerados, né? Todos têm nome, mas eram numerados, né? O Flávio é o 01, o Carlos Bolsonaro é o 02, o Eduardo Bolsonaro, vulgo do Bananinha, é o 03, e o Renan, Jair Renan, uma coisa assim, seria o 04, né? Até a menina ele quis numerar, a Laurinha, né? De 05, mas a Laurinha para ele foi uma fraquejada, né? E esse cidadão já disse na mesma entrevista em 89 que era favorável à tortura, né? E já xingou, já empurrou deputadas, colegas, né, de parlamento, já xingou, já ameaçou de estupro, né? Que não estupraria a Maria do Rosário, porque a Maria do Rosário não merecia. Uma cabeça totalmente disforme do evangelho, né? Mas esse cidadão, quando foi eleito, e só após ser eleito, né, foi que ganhou apoio maciço, de igrejas evangélicas, de pastores, né? Inclusive o mais pilantra deles, que é o Silas Malafaia, porque, gente, eu sempre tive aquela ideia de que, devido à pregação bem aberta da teologia da prosperidade pelo Edir Macedo, muito mais até do que o Valdemiro Santiago, do que o R.R. Soares, porque eu vi uma pregação do Edir Macedo dizendo que você seria salvo porque você dá o seu dízimo, o seu dinheiro para a igreja, que é exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz que a salvação ela não pode ser comprada por dinheiro, né? Paulo fala isso de maneira explícita, né? Eu não vou procurar aqui agora, não vou citar porque não é essa a minha finalidade. Eu vou citar outros textos bíblicos aqui, mas a finalidade seria outra. Mas depois do que eu vi, esse cidadão chamado Silas Malafaia, primeiro querer se apoderar da igreja brasileira, né, junto com Samuel Ferreira, junto com outros pastores da Assembleia de Deus. Eu sou um assembleiano, né? Apesar de estar passando por um processo de disciplina, que muito provavelmente eu não volto mais para lá, porque simplesmente não tem condições, não tem mais. A Assembleia de Deus se tornou uma denominação, digamos assim, uma denominação anticristã. É tanto que a maioria desse pessoal evangélico que está nesses acampamentos antidemocráticos, a maioria que está, né, nesses acampamentos antidemocráticos, são da Assembleia de Deus. Mas eu não vi apenas a corrupção das igrejas neopentecostais, como Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça e outras igrejas neopentecostais, mas eu vi também a corrupção da minha própria denominação, através dos atos dos seus pastores, né? Pastores. Eu já contei em alguns vídeos, mas vou contar novamente,
que aconteceu por 2 vezes de eu mandar versículos, né? A gente no WhatsApp ou no Messenger, né? Ou no Facebook, você manda versículo direcionado para uma pessoa. E eu mandei uma vez para um pastor, né? Muito que eu admirava muito em Fortaleza, um versículo bíblico. Eu nunca tinha tratado de política com esse pastor. Depois eu fiquei sabendo que ele era realmente, durante o tempo que eu convivi com ele, eu não sabia, né? Porque eu sempre fui de esquerda desde adolescente, sempre tive o pensamento de esquerda, né? Desde os meus 14, 15 anos de idade. E eu mandei um versículo para esse pastor. E foi exatamente no tempo ali em que o Lula foi preso, ali naquela semana em que o Lula foi preso. E ele, com certeza, era meu amigo de Facebook, né? E então ele via as minhas postagens ali, contra a prisão do Lula, defendendo a gestão do PT, etc. Né? Embora não em todas as suas linhas, né? Porque eu não tenho alinhamento, digamos assim, espontâneo, né? Aquele alinhamento natural de para onde vai o partido, eu também irei, coisa desse tipo eu não tenho, né? Então eu mandei um versículo para ele, ele me voltou com voltou com a palavra Lula preso. Como eu nunca tinha discutido política com ele, eu mandei para ele um versículo também de Provérbios que diz: quando teu amigo cair, não te alegres, para que Deus não retire dele a sua mão. Era até um versículo bom para ele, né? Se ele queria que o Lula permanecesse sobre aquela tutela do Estado, sobre aquela prisão, apesar de eu considerar injusta, né? Eu estava até dando um bom conselho para ele, né? Porque a Bíblia disse: teu amigo, quando teu inimigo cair, não te alegres, para que Deus não retire dele a sua mão. Então, quer dizer, eu estava dizendo para ele: olha, não fica alegre não, fica na boa mesmo, porque a minha intenção não era essa, mas no fundo tinha essa mensagem também, porque era a mensagem pretensional do texto bíblico que eu estava mandando para ele, né? Então, quer dizer, aí ele devolveu para mim: não use a palavra de Deus para defender bandido, né? Aí eu tornei para ele: eu não estou defendendo bandido e nem estou usando a palavra de Deus para defender bandido, né? Eu estou usando a palavra de Deus para corrigir uma pessoa que se diz pastor e está usando indevidamente a palavra de Deus para justificar um ato injustificável. Foi essa a minha resposta. Depois eu mandei ou um pouco antes, eu não lembro agora, não me lembro qual foi a ordem, para um pastor aqui do Piauí, que tinha sido pastor aqui na minha cidade, Campo Maior. Um homem já idoso, que eu gosto muito dele, amo muito ele, pessoa assim, um homem bem austero, daquele tempo de antigamente, que a gente e tem toda aquela austeridade. E vocês sabem que esse tipo de pessoa, essas pessoas mais antigas, mais, né, conservadoras, elas são contra as políticas de esquerda, porque é de aborto, é a favor de aborto, é a favor da homossexualidade, da chamada, que eles chamam, né, de ideologia de gênero, né? Por mais que a gente queira provar que não existe esse negócio de ideologia de gênero, né? Mas eles insistem nisso e tal, né? Depois eu prossigo essa linha, mas eu quero falar logo do que eu mandei para ele. Mandei também um versículo, né? E ele me mandou um hino, e foi a primeira vez que eu ouvi na minha vida um hino. Aliás, eu já tinha ouvido uma música do Luiz Gonzaga com relação ao aquele outro presidente do Brasil, o construtor de Brasília, né? Que também foi uma pessoa muito perseguida depois que terminou o mandato, chamado de ladrão, etc. Assim como o Lula, ele teve uma trajetória, né, parecida. O Juscelino Kubitschek teve uma trajetória parecida com a do Lula. Foi muito ovacionado, foi muito durante a gestão do seu mandato, mas depois ele terminou sendo execrado também, né? Então, assim, aí esse pastor me mandou um hino de louvor ao Bolsonaro. Foi naquele momento que eu compreendi até que ponto tinha ido a nossa igreja. Até que ponto tinham ido as igrejas evangélicas, né? Até que ponto tinha ido as igrejas evangélicas. Então, gente, eu fiquei
simplesmente naquele momento ali eu vi que a coisa era mais séria do que a gente realmente tinha visto, né? Tava do que a gente tinha sequer pensado, sequer imaginado, né? Um hino de louvor a Bolsonaro. Era um hino mesmo, não era um jingle de campanha, veja bem, não era um jingle de campanha, tipo Lula lá, brilha nossa estrela. Não, era um hino de louvor a Bolsonaro. Naquele momento ali eu vi que as igrejas evangélicas estavam entronizando o Bolsonaro. Algumas por motivos puramente comerciais, mas outras por motivos, digamos assim, doutrinários, né? Depois, com o passar do tempo, a gente viu, com o passar do mandato, a gente viu, do mandato, a gente viu que não era tão, a questão não era tão assim, parecida com não era uma questão de ideologia, né? Ou uma questão de crença, né? Bem, então, essa foi a situação. Eu vou dividir, minha gente, esse vídeo, porque não tem condição de a gente mandar um vídeo muito longo, até mesmo porque as pessoas terminam perdendo o interesse. Logo ao ver que o vídeo é muito longo, as pessoas já terminam perdendo o interesse ali, né? Mas eu vou, de qualquer maneira, eu vou gravar 2 vídeos, né? Mas antes de gravar 2 vídeos, aí eu quero falar que teve esse apoio das igrejas, teve aquele curralzinho, pessoas orando, pessoas e tal, até que nós chegamos no ponto em que nós chegamos agora. Depois de uma campanha completamente desonesta, a campanha mais desonesta que nós já tivemos na história do Brasil, quando Bolsonaro, Jair Bolsonaro e seus filhos, sua família, seus assessores, fizeram a campanha mais desleal que se pode ter, com gastos absurdos, inclusive com apoio do atual Congresso. Esse mesmo Congresso que estava encaminhando a PEC da transição, né? Esse mesmo Congresso. Então, nós vimos aí que essa foi a campanha mais desonesta, porque houve gastos absurdos. Falam agora de furar o teto de gastos, né, que foi imposto pelo Temer. É bom que a gente lembre, né, imposto pelo Temer, que esse teto de gastos ele apenas impede os gastos nas áreas sociais, né, do Estado. O Estado não pode ser um indutor social, né, atende plenamente às ideias do neoliberalismo, né, do quanto menor o Estado, melhor. Bem, então né, nós tivemos essa situação, a colocação desse excesso de gastos, e para que o Lula continue dando, assim como prometeu em campanha, como prometeu também o Bolsonaro, que continuaria dando benefício de R$ 600, o Lula R$ 600 mais 150 por criança abaixo de 6 anos de idade. Então, foi preciso emendar a Constituição novamente, né, para furar aquele teto de gasto imposto pelo Michel Temer, defendido pelo Michel Temer, né? Bem, então é nesse ponto que nós estamos. E chegamos no ponto da eleição, e depois da eleição nós pensamos assim, não, agora vai tudo se acalmar, vai tudo se aquietar, nós vamos ter um período de transição aí relativamente em paz, né? Mero engano, né? Nós estávamos enganados completamente. Foi depois daí que começou a surgir as mais espúrias tentativas de provocar um incidente, né? Um incidente capaz, já durante ali as eleições, já os primeiros dias ali antes das eleições, né? Aquele evento do Roberto Jefferson, aquilo ali foi uma tentativa de transformar o Roberto Jefferson num herói, de tal maneira que aquilo ali seria a facada de 2022, equivalente à facada de 2018 no Bolsonaro, né? Porque o Roberto Jefferson é um aliado de primeira linha, né, do Bolsonaro. Bem, gente, eu vou encerrar por aqui e vou gravar a segunda parte desse vídeo.
tá bom? Todos vocês que estão chegando aqui, eu peço a vocês que vocês é, é, deixem o seu like, que você compartilhe o vídeo, que você se inscreva no canal, tá certo? Porque esse canal aqui, ele se destina a apurar essas coisas, esses acontecimentos à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, tá certo? À luz da Bíblia, porque as igrejas, infelizmente, as igrejas elas não são mais confiáveis para a gente ver. Mas Davi, uma pessoa solta, autônoma, seria mais apropriada para ensinar à luz da palavra de Deus o que está acontecendo, para explicar, para esclarecer? Não, não seria. Não seria. Isso em tese, né? Mas também não quer dizer que deixaria de ser. Essa minha iniciativa aqui é um contraponto que eu faço aos Feliciano Amaral da vida, aos Silas Malafaia da vida, aos Edir Macedo da vida e outros pastores, né? Até mesmo pastores das igrejas tradicionais, das igrejas reformadas, que a gente chama assim, que às vezes eles mesmos querem se diferenciar, né? Evangélico. Não, nós não somos igrejas evangélicas, nós somos igrejas reformadas. Nós viemos diretamente da reforma, né? É o caso da presbiteriana, da luterana, a igreja, até mesmo a igreja batista, nós viemos da reforma, direto da reforma. Mas infelizmente, minha gente, há que se levantar homens assim, se nós sempre lembrar que ao longo de toda a história, Deus levantou homens solitários, muitos dos quais foram até mortos, né? Profetas, como o profeta Jeremias, que a tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Jeremias não, Isaías, né? E se você ler o livro de Jeremias, você vai ver as perseguições que Jeremias sofreu dentro da própria cidade de Jerusalém, em Israel, né? Mas não foi só naquela época, não foi só na época da Bíblia, porque aí tem aquela discussão da sucessão apostólica, né, para se opor à questão do papado, né, que as igrejas protestantes não aceitam, né? Tem também a questão do prosseguimento das profecias, dos profetas, né? Porque Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. É claro que ao longo do tempo eu posso até explicar isso, né? Também o que é que significa isso, qual é a hermenêutica correta, qual é a exegese correta em relação a essas coisas. Mas o que nós vemos hoje em dia são o conjunto de igrejas, e até igrejas, aquelas que são, por exemplo, como a igreja a Congregação Cristã do Brasil, que não são presididas por pastores, né? Mas que hoje nós vemos uma debandada da igreja por causa de corrupção, dinheiro mesmo, problemas. E problemas desse tipo, né? Foi dentro de uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, esse ano, durante a campanha, que um irmão atirou na perna do outro por causa de discussão política dentro da igreja, no momento em que o ancião estava defendendo a votação num determinado político. Aí um dos irmãos lá se levantou dizendo que não era política, não tinha vindo para a igreja para ouvir sobre política, mas para ouvir a palavra de Deus e tal. Se levantou outro atrás dele, que era policial militar, né? E deu um tiro na perna do irmão, deu um tiro. E o culto continuou como se não tivesse ocorrido nada, né? Foi chamado SAMU, o irmão foi retirado dentro da igreja, foi levado para o hospital e aquilo ali continuou como se não tivesse acontecido nada. Depois eu vou encerrar aqui e vou continuar. Claro, vocês sabem, eu vou continuar com o mesmo estilo aqui, é só dar uma pausa e continuar o vídeo. Tá ok, minha gente? Pois vamos lá.